Olá, eu sou Joselito Albuquerque, professor de violino da Casa de Vovó Dedé, e nós vamos falar sobre técnica de violino. Vamos abranger vários assuntos a esse respeito. Eu gostaria de apresentar a Mariana, por favor. Olá, eu sou Mariana Fernandes e eu toco violino aqui na casa há uns 5 anos e eu vou ajudar o professor hoje a exemplificar os estudos. Diga-se de passagem, toca também muito bem piano, acordeon e violão. Mas o nosso assunto do hoje aqui é violino, então ela hoje está como violinista. Bom, nós vamos abranger vários assuntos que são imprescindíveis para os violinistas que estão aí entre 4 anos de violino, 3 a 4 anos de violino, quem sabe até 5 anos de violino. E esses assuntos são de suma importância para que eles possam enveredar em um caminho técnico correto, para que eles possam ter uma visão técnica um pouco mais apurada e para que eles possam, futuramente, usar a técnica em função da música. A música sem a técnica fica incompleta, e a técnica somente não diz muita coisa. Nós precisamos de música. Esse é o nosso principal alvo, é tocar bem. E se não estudamos a técnica, a música, de certa forma, fica um pouco aleatória, não é? Nós precisamos da ajuda dos exercícios, da ajuda do bom entendimento da questão técnica para que a música possa se tornar melhor executada, mais perfeita e nós nos sentimos melhor com uma técnica mais segura. Dentro desse contexto técnico, nós vamos abordar sobre queixeiras, que é realmente um assunto de extrema importância, até porque desde os primórdios ali do estudo do violino, desde criança, nós usamos um tipo de queixeira e isso com o tempo vai mudando até a nossa, digamos, até a nossa velhice, né? Nós temos, o corpo muda, né? O queixo muda, às vezes a pessoa tende a engordar um pouco mais, a queixeira já muda, né? Ou ter um pouco mais, alguém é mais alto, outros mais baixos, né? E tudo isso implica na escolha da queixeira certa. Basta dizer que nós não temos duas pessoas com físicos, com a sua constituição física iguais. Nós podemos até ter alguém que usa a mesma queixeira, o mesmo tipo de espalheira, são semelhantes, mas exatamente iguais não existem. É por isso que cada caso é um caso e nós temos que tratá-los individualmente. Tá? Então, depois nós vamos falar sobre a centralização do instrumento no corpo, né? Conceito e correção de postura, por exemplo, da mão esquerda, né? Conceito e postura da mão direita, do braço esquerdo, do braço direito e conceitos de postura instrumental, como nós devemos nos manter tocando para que a gente possa ter uma vida longa com o instrumento embaixo do queixo, tendo em vista que uma técnica não bem apurada ou não bem coordenada ou não bem estudada, ela poderá levar a problemas, talvez, de alguma coisa de coluna ou algum problemas na cervical, e nós temos que ter todos esses conceitos muito bem organizados. Tá?
Então, para iniciar esses assuntos, eu vou falar primeiro de algumas queixeiras, por exemplo. Eu trouxe aqui alguns exemplos apenas para mostrar. Então, nós temos aqui uma queixeira bem pequena, né? Ela é uma queixeira bem antiga, talvez uma das primeiras a serem fabricadas, né? Já temos aqui um modelo diferente, que é uma queixeira de ponte, que a gente coloca sobre o estandarte do violino, né? Ela é uma queixeira bastante usada, né? Algumas têm uma saliência maior aqui, outras não, né? Temos aqui também uma queixeira já um pouco maior, né? Mas também já foi retirada essa parte para justamente não machucar, né? Temos aqui uma queixeira que é usada no centro do instrumento, né? Algumas pessoas gostam de usar o instrumento bem aqui no centro do corpo. Alguns têm mais facilidade em segurar o instrumento aqui, né? E para uma boa maioria, esta é a queixeira que mais serve, né? Isso depende da estatura de cada um, depende do tamanho de braço, de antebraço, de mão, né? De comprimento de arco, de puxamento de arco. Depende de todos esses fatores. É um conjunto de tudo que vai delinear essa escolha. Eu gostaria de também exemplificar aqui essa queixeira, por exemplo. Ela tinha uma saliência bem forte aqui, né? Ela realmente era muito alta. E para colocar aqui no queixo, ela machucava um pouco aqui, né? Nós, na realidade, precisamos desses movimentos para tocar, né? Às vezes, para tocar na corda Mi, precisa levantar o instrumento. Às vezes, para tocar na corda Sol também, aqui nos agudos, nós precisamos levantar. E, em alguns casos, esse movimento, né, ele atrapalha. Essa saliência que tem na queixeira atrapalha isso, né? Nós vemos músicos às vezes com um calo aqui no pescoço, ou até com um furúnculo, eles desenvolvem um pequeno tumor aqui, justamente por esse excesso que existe na queixeira, né? Então, todos esses aspectos nós devemos cuidar, né? Cuidar com bastante critério. Para fazer essa retirada dessa saliência e acoplar a queixeira ao seu corpo, seria melhor que um luthier fizesse esse trabalho, caso o músico não tenha essa habilidade, né? Fale com o seu luthier para justamente procurar uma posição mais confortável para você. É importantíssimo a gente observar isso durante toda a vida, né? Com 20 anos de idade, a gente usa um tipo de queixeira, né? E isso vai mudando, com 30 anos isso muda, vai mudando, né? Até que chega um ponto que estabiliza, mas às vezes nós sentimos a necessidade de trocar, até por uma questão de relaxamento físico. Mesma coisa é a espalheira, né? Para alguns músicos de estatura menor, não precisam nem usar a espalheira, e para alguns músicos um pouco mais altos, né, realmente precisa usar uma espalheira bem alta, né? O que não se pode, o que não se deve, é tocar com o ombro levantado ou ter uma posição disforme. Levantar o ombro vai, de certa forma, desalinhar toda a coluna, né? A cervical vai sofrer, a lombar vai sofrer, e posteriormente
isso poderá gerar problemas no futuro. Então, nós devemos evitar qualquer coisa desse tipo, né? Precisamos de uma postura natural. O violino precisa estar encaixado naturalmente no nosso corpo, centralizado, para que possamos puxar um arco bem do meio à ponta e do meio ao talão, de forma que seja muito bem elaborado, né? E para fazer outros golpes de arco também, nós precisamos ter essa postura correta. Por exemplo, agora eu vou solicitar aqui a ajuda da Mariana para a gente poder exemplificar de como centralizar o instrumento, né? A questão da queixeira está tudo ok, então já foi escolhida a queixeira dela, né? Então nós vamos agora centralizar o instrumento. Então vamos lá, Mariana, vamos colocar o violino no queixo. Isso. Aí vamos observar que o violino não está muito aberto e também não está fechado demais aqui na frente, né? Então, onde é que nós podemos observar, qual o ponto que nós podemos observar que vai justamente garantir que o violino está no lugar. Vamos colocar o arco no meio, né? Pronto. Então, observando aqui, você pode até virar um pouquinho assim para a câmera. Observando aqui, nós temos aqui um quadrado quase que perfeito, né? Com o arco no meio aqui, né? Então, nós temos que observar esse quadrado aqui, certo? E o braço ali praticamente triangular, né? No braço esquerdo. E aí nós temos realmente aquela posição de conforto, né? Onde nós podemos puxar o arco até a ponta, até o talão. E aí, até o talão, usa-se o braço inteiro, do talão ao meio, o braço inteiro, e do meio até a ponta, o arco, o restante do arco, né? Do meio à ponta, pronto. Aí o instrumento está bem centralizado. A mão esquerda está bem posta, né? A impostação da mão esquerda está ok. E aí nós vamos falar agora sobre o braço esquerdo, certo? A postura da mão esquerda. Teoricamente, nós temos o polegar entre primeiro e segundo dedo, mas essa não é uma regra absoluta, tá? Quem tem mão um pouco maior, né, quem fisicamente é um pouco mais avantajado, certamente conseguirá tocar com o polegar entre primeiro e segundo dedo até a quarta posição, né? Depois de quarta posição, isso muda, até porque nós precisamos entrar muito mais com a mão no instrumento. Mas no caso aqui, nós temos como princípio técnico o polegar entre o primeiro e o segundo dedo. Como eu disse, isso não é uma regra absoluta. Então, quem tem mão um pouco menor, ela pode fugir com o polegar em direção ao primeiro dedo, por exemplo, para que possamos esticar um pouco mais o quarto dedo e ter uma distensão maior, né? Então, se você tocar Fá, Sol, Lá, Si, Dó, com o polegar entre o primeiro e o segundo dedo, isso é realmente mais difícil. Mas se você tem o polegar do lado do primeiro dedo, a distensão ela fica realmente mais fácil de ser executada. Tá? Isso, exatamente. Tá? Sobre o braço esquerdo, né? Depois de colocada a mão corretamente,
nós precisamos entender sobre a questão do cotovelo, né? Primeiro, ele deve estar relaxado, certo? Na posição mais cômoda que você puder. Normalmente, se estamos tocando na corda Lá, os dedos estão sobre a corda Lá. Se estamos tocando sobre a corda Mi, os dedos estão sobre a corda Mi e assim corda Ré e corda Sol. Então, nós temos 4 ângulos aqui de cotovelo. Esse movimento ele deve existir. Então, para a corda Mi, nós temos aqui a posição mais cômoda. Para a corda Lá, o cotovelo entra um pouquinho mais, corda Ré um pouco mais e corda Sol um pouco mais. Eu estou falando ainda das primeiras posições, a primeira até a terceira e tal, né? Mas, quando nós subimos de posição, por exemplo, da quarta em diante, essa questão do cotovelo, ela muda bastante, porque os movimentos são maiores. Nós temos que realmente chegar bem o cotovelo para dentro para poder alcançar as notas mais agudas. Então, quando chega-se na quarta posição, o polegar sai, né? Ele sai da posição aqui de primeiro e segundo dedo e passa para baixo do espelho do instrumento, né? E aí, a partir de sexta, sétima, oitava, quanto mais subir de posição, mais esse polegar vai esticar e sair do braço do instrumento. E na volta, a mesma coisa acontece. Quando se sai dessa forma, né, até as posições agudas, nós voltamos da mesma forma. Tá? E para que possamos executar nos agudos, por exemplo, se estamos na corda Mi e precisamos executar alguma coisa dos agudos da corda Mi, nós precisamos, por uma questão de conforto, de ângulo de arco, né? Nós precisamos salientar um pouco mais a corda Mi. Então, nós viramos um pouquinho, é quando precisamos usar esses movimentos aqui com o pescoço. Normalmente tocamos assim, ou precisamos levantar mais a corda Mi. Ela precisa ser salientada para que tenhamos um pouco mais de facilidade de tocar nos agudos. Mesma coisa para a corda Lá, né? Então, se para a corda Mi o cotovelo entrou aqui, para a corda Lá um pouco mais, para a corda Ré mais ainda, e para a corda Sol, então, chegamos ao extremo, né? O cotovelo realmente tem que entrar, ou nós não vamos alcançar as posições mais agudas da quarta corda do violino. Certo? E continuando sobre o braço direito agora, né? Nós temos que justamente usar os 4 ângulos, né? São 4 ângulos de cotovelo, e temos também aqui 4 ângulos de braço. Por exemplo, nós temos aqui a corda Mi, primeiro ângulo, segundo, terceiro e quarto, certo? E nós temos que, justamente, dependendo da necessidade, de acompanhar isso com o cotovelo. Se temos que tocar nos agudos da quarta corda, nós temos que, justamente, acompanhar com o cotovelo da mão do braço direito. Vale lembrar que o cotovelo deve estar sempre na mesma linha horizontal do botão do arco, certo? Então, se esse botão do arco desce, o cotovelo também desce. Se nós vamos para a corda Lá, ele sobe, corda Ré e corda Sol. Tá? E assim sucessivamente. Isso na ponta, no meio e no talão. No meio, mesmo procedimento, Sol, Ré, Lá e Mi. São 4 ângulos, talão, Sol, Ré, Lá e Mi. Então, o cotovelo faz esse movimento aqui, tá?
E nós temos que ter a altura certa para cada ângulo. Ou seja, a melhor maneira é deixar o cotovelo na altura do botão do arco, tá? Esse botãozinho aqui, que a gente aperta aqui. E aí nós vamos conseguir uma rotação, né, bem confortável na troca de cordas, certo? Sobre a mudança de corda na ponta e no talão. A mudança de arco, aliás, no talão e na ponta. Aí nós vamos pedir mais uma vez a ajuda da Mariana, né? Então nós vamos fazer um détaché do meio à ponta, tá? Então a corda lá, que é a corda mais, né, do meio à ponta. Isso. Usa-se somente o antebraço, tá? Mais uma. Mais uma. Mais uma. Parou no meio. E do meio à ponta, sobe com o cotovelo e o braço todo. Né? Do meio ao talão, desculpa. Do meio ao talão, né? Isso, um pouco mais. Isso. Agora arco inteiro. Ok. Sobre a mudança de corda, da corda Mi para a corda Sol, apenas um pequeno staccato na ponta. Sol, isso. Mantém o violino parado, aí muda só o braço, né? Isso. Seria exatamente, ó, a articulação aqui no ombro, né? Muda e muda. Som suave, sem ser forte, né? Isso. O violino precisa ficar um pouco mais imóvel, né? Para que possa articular somente o ombro. Isso. Isso. Agora no meio do arco a mesma coisa. Mi, Sol, fazendo o ângulo com o cotovelo. Isso, o cotovelo acompanha. Isso. Talão agora, um pequeno staccato no talão, coisa bem pianinho. Isso. E o cotovelo sobe e desce de acordo com a mudança de corda. E aí nós iniciamos as mudanças de arco, né? Já dividindo entre meio e ponta, tá? Nós também precisamos, para o détaché, nós precisamos dividir esse arco em 2 tempos. 2 tempos do meio à ponta, 2 tempos do talão ao meio. E em seguida, em 4 tempos, arco inteiro. Posteriormente, 8 tempos, arco inteiro. E aí, para os que gostam de desafios, a gente pode ampliar isso aí para 12 ou 16 tempos, né? Ali o arco bem lento, bem piano, a sonoridade bem limpa, né? Mas nós precisamos desenvolver esse autocontrole de nota lenta, né? Tocar rápido, muitas vezes, é até mais fácil, né? Para quem toca em orquestra, para quem toca algum concerto, tocar rápido geralmente é mais fácil, nós estamos mais acostumados a isso, né? Mas vale lembrar que quando aparece uma nota longa no palco e nós estamos tocando um solo, geralmente essa nota longa tende a tremer. É por isso que nós precisamos, essencialmente, estudar nota longa.
E ela deve ser estudada antes até dos golpes de arco, né? A gente deve iniciar o dia tocando bem lento, bem devagar, respirando para que o corpo se mantenha oxigenado, relaxado, né? E quando você toca de cima para baixo, você solta a respiração. Quando você puxa o ar para cima, você respira e solta a respiração com o ar para baixo e assim sucessivamente. Nós temos que ter essa prática diária aí de uns 10 minutos, 15 minutos antes de começar os estudos de golpes de arco. Tá? Então, depois de observar esses detalhes, né, de mão esquerda, de mão direita, nós vamos na prática para o Kreutzer número 2. O Kreutzer número 2 eu diria que é o hino dos violinistas, dos violistas, dos cellistas e dos baixistas, porque ele nos possibilita aprender muitos golpes de arco. É um estudo que tem poucos bemóis e alguns sustenidos, então são muito mais notas naturais que nos servem para melhorar a afinação. Sobre a afinação, posteriormente, nós vamos falar. Mas ele é destinado principalmente ao estudo de afinação e de golpes de arco. Basta dizer que aqui nessa edição, né, as edições têm exemplos variados, mas essa aqui nós temos 42 variações de golpes de arco, né? Então, nós temos o détaché, né? Temos martelé, vendo aqui um pouco mais de perto, nós temos variações com 3 notas ligadas e as outras desligadas. Temos o arco viote, temos o arco reflexo, temos o spiccato, o soutien, notas ligadas de 8 em 8, né? E muitas variações. E todas elas devem ser estudadas, né? Todas elas devem ser estudadas com muita paciência e muita calma. Primeiro porque nós não colhemos frutos imediatos. Os nossos frutos do nosso estudo, os frutos do nosso estudo, são realmente a longo prazo, né? Nós não podemos ser imediatistas, temos que ter paciência, temos que ter bastante critério na hora do estudo e, principalmente, nós devemos buscar a perfeição da afinação, a perfeição do golpe de arco, a perfeição do estudo em si. O estudo, na realidade, ele deve ser um laboratório. A sua sala de estudo, ou a sua garagem, ou, quem sabe, o seu jardim, né? Muita gente gosta de estudar embaixo da árvore, né? Isso precisa ser o seu laboratório. Na realidade, nós devemos encarar o nosso estudo diário como se fosse um laboratório, pesquisando minuciosamente as questões de mão esquerda, mão direita, associando todas elas, buscando afinação, buscando relaxamento e, sobretudo, uma maneira de tocar melhor, mais natural. Falando-se do estudo, por exemplo, nós começamos a estudar, de certa forma, às vezes bem cedo, né? E o cansaço bate, o cansaço chega. Da mesma forma, no palco, a gente começa a tocar e o cansaço chega, né? Então, nós temos que fazer o processo inverso, né? Quando estamos estudando, né?
ainda é possível a gente dar uma paradinha de 5, 10 minutos e alongar, fazer alguma coisa desse tipo. Existe aí a técnica de Alexander, até hoje tem na internet, há tempos atrás a gente só encontrava isso em livros, mas você pode fazer todo tipo de alongamento, exercícios de respiração, para se renovar e continuar o estudo. Mas no palco, nem sempre nós temos esse tempo para nos organizar, né? Ou para relaxar o corpo. E aí nós temos alguns recursos que podem nos ajudar. O primeiro deles é a respiração. Nós temos que estar sempre respirando de forma correta, né? Antes de cada frase, respirar sempre e estar sempre movimentando a questão respiração e até diafragma também, né? Ainda que sejamos instrumentistas de cordas, mas nós temos que usar esses recursos. Um outro recurso é justamente movimentar-se ao tocar. Você pode estar em uma orquestra e ter movimentos, né, quando a tensão da cervical ou da torácica, e quem sabe até a lombar, quando essas tensões começarem a chegar, nós temos que nos movimentar. De acordo com a música que você está tocando ou com o estudo, mas nós precisamos relaxar essa musculatura. E a melhor forma é justamente essa. É justamente fazendo esses movimentos, respirando ao mesmo tempo, tocando, esboçando um sorriso de tranquilidade. Aí sim, aí nós passamos para uma outra esfera mental, para um outro plano mental, em que você já se envolve com a música e toda essa tensão vai embora, né? Toda essa tensão vai embora e a gente continua tocando de certa forma, né? Isso é muito importante. Outros assuntos sobre mão esquerda e afinação, né? Aliás, para completar o que vínhamos falando sobre afinação, a questão ela é bem abordada da seguinte forma. Nós temos uma nota, por exemplo, né? Essa nota tem o centro de afinação dela, certo? E todos nós sabemos que o dedo nunca cai no mesmo lugar, né? Alguns violinistas dizem que toca mais afinado quem corrige mais rápido. Eu acredito que essa seja a maior certeza que a gente pode ter. E nós sabemos que o instrumento não tem referências, né? O que, na realidade, nós temos que ter um ouvido realmente muito apurado e ter a percepção rápida de que a nota caiu baixo. Se ela caiu baixo, nós temos que subir a afinação. Se caiu alto, desce a afinação. Agora, como nós devemos fazer isso? Qual é o caminho da afinação? Tá? Então, se nós temos aí o centro da nota e o dedo caiu um pouquinho mais baixo, qual é o recurso que nós vamos usar? Nós vamos usar um pequeno glissando. Na realidade, o dedo vai um pouco à frente e nós continuamos esse processo justamente com o vibrato. É o vibrato que vai justamente centralizar a nota e nos dá essa impressão de que a nota está afinada, de que a nota foi afinada, ali em frações de segundos, coisas assim minúsculas, muito rápidas, né? E é justamente esse pequeno glissando e a afinação em seguida que faz com que a nota centralize sua afinação. Então, esse é um detalhe importantíssimo, né? Os estudos de glissando, geralmente, eles são feitos no braço inteiro do instrumento, né? Mas, para todas as notas, nós devemos usar esse recurso, tá? O recurso do glissando e do vibrato para podermos conseguir centralizar a afinação da nota.
Mas tem outro detalhe muito importante que é básico e é primordial. Por exemplo, se você tem um instrumento que não rende muito, não é? Um instrumento que não é muito bom, ou pode até ser um instrumento bom, mas se ele tiver, por exemplo, fora de medidas, né? Por exemplo, da pestana ao cavalete, ele precisa ter uma medida exata. Isso varia de instrumento para instrumento. Nós não temos aí uma receita de bolo para isso, mas isso varia de instrumento para instrumento. Então, a questão da regulagem de alma, ela precisa realmente estar no ponto certo. Por quê? Porque se a alma não está no ponto certo, ela simplesmente não vai transmitir corretamente as vibrações do tampo para a parte de trás do violino. O violino vai praticamente ficar como se fosse surdo, ou seja, quando a gente toca a nota, nós não vamos conseguir com que a caixa do instrumento ressoe de forma completa. Nós vamos escutar aquele som de corda aqui no ouvido, mas a caixa não vibra por inteiro, ou seja, ela não projeta. E com isso, há uma dificuldade de achar a fragmentação da nota, da corda, né? Às vezes nós podemos ter o lugar da nota aqui, a afinação da nota Ré, por exemplo, o terceiro dedo, bem no lugar, mas ela só vai projetar, o instrumento só vai vibrar com o dedo um pouco mais à frente. Então, com um instrumento desajustado, né, seja ele por questões de medidas de espelho ou de medidas de alma, colocação de alma, de ajustes, nós não vamos conseguir essa afinação de forma perfeita, essa amplitude sonora, esse projetar sonoro, né? Até porque o instrumento bem ajustado, ele projeta bem a série harmônica. E aí a gente consegue ter uma sonoridade maior. É quando um instrumento tão pequeno como esse enche uma sala de concerto gigantesca, né? É quando ele realmente está muito bem equilibrado. Então, para que nós possamos ter um bom estudo de afinação e um bom estudo em geral, nós precisamos ter o instrumento realmente muito bem equilibrado. Aí sim, aí nós começamos a estudar devagar, começamos a pesquisar tudo, todos esses assuntos que abrangem o tocar. Repito, na sua sala de estudo, sempre como se fosse um laboratório. E é lógico, o conselho melhor que a gente pode dar sobre como estudar é consultar o seu professor. Com certeza o seu professor vai poder lhe dar boas informações, boas dicas, boas maneiras de como você proceder, levar o seu estudo, sem se cansar, sem tensionar, né? E vai para que você possa ter um bom rendimento de estudo, né? Tem pessoas, tem músicos que estudam às vezes 10, 11, 12 horas por dia e na realidade a gente não tira muito desse estudo, ele não rende, né? E sabendo estudar de forma correta, 2, 3, 4, às vezes 5 horas bem estudadas, isso rende muito mais do que uma semana de estudos exaustivos aí de 12 horas por dia. Então nós temos que ter todos esses conhecimentos e para isso nós precisamos consultar os professores e aprender a ter paciência e estudar dessa forma. Assim nós colheremos bons frutos a respeito desse instrumento, né? A respeito do estudo e a respeito do que nós estamos tocando e estudando. Vamos entrar então no primeiro assunto agora sobre escalas que abrange a afinação, né?
e que abrange toda essa questão da subida do braço, né? Nessa próxima etapa, nós vamos exemplificar agora sobre mudanças de posição, tá? Para que possamos, posteriormente, fazer os estudos das escalas. Nós usamos as escalas de Flesch, com os dedilhados do grande e renomado professor Max Rostal, né, para iniciar o estudo das escalas. E aí, em seguida, a gente vai entrando no método, fazendo as escalas em vários tons, são 24 tons que Flesch nos deixou aí para estudo, né? Mas nós vamos iniciar pela mudança de posição, que é imprescindível no estudo das escalas e da afinação. Então, vamos começar com o Sevcik de mudança de posição, com glissando. É importante frisar o glissando, que é justamente o deslizar do dedo no braço do instrumento. Tá? Então, vamos lá. A Mariana vai me ajudar aqui a exemplificar, né? Nós vamos tocar bem lento, bem devagar, para que possa ser bem absolvido. Vamos lá. Tá? Sendo assim, a mudança precisa ser explorada em todas as subidas e em todas as descidas, né? Então, fica dessa forma, ó, com o primeiro dedo e voltando com o segundo dedo, né? Precisa haver o glissando, mesmo que seja em meio tom, né? É necessário. Como tínhamos dito anteriormente, é justamente esse glissando, esse pequeno glissando de tom e de meio tom que vai justamente levar a nota ao centro da afinação. Seja nos graves, seja nos agudos, nós podemos fazer um pouquinho nos agudos também para poder exemplificar. Vamos pegar aqui na corda Mi, é a mesma coisa, tudo com notas naturais, né? E assim sucessivamente. Todo o estudo deve ser feito com calma, com paciência, de preferência numa dinâmica em mesoforte para piano. Tá? Há ocasiões em que nós precisamos tirar um som maior do violino, até para estudar a sonoridade, para acostumar o braço com um peso maior de pressão de arco, né? Isso nunca exageradamente, é lógico, mas nós precisamos ter
essa leveza na hora de estudar. Até porque, estudando em mesoforte para piano, nós não nos cansamos tanto. E aí nós conseguimos dobrar as horas de estudo, né? Quando a gente toca forte demais ou estuda forte demais, esses estudos de sonoridade, eles geralmente cansam muito a musculatura do braço, e aí nós temos um período menor de estudo. Então, se queremos aumentar as nossas horas, devemos diminuir a dinâmica para mesoforte ou piano até. Aí nós conseguimos realmente ficar muito mais tempo com o violino embaixo do queixo e desenvolvendo todos os estudos que a gente precisa ao longo do dia. Tá? Nós vamos fazer agora, já usando o glissando do estudo de Sevcik, nós já vamos fazer isso na escala de flash. Tá? O estudo das escalas depende exclusivamente da questão de mudanças de posição, dos glissandos e principalmente da questão afinação. Tá? Inicialmente, nós estudamos essas escalas sem vibrato, para que possamos conseguir, com certeza, o centro de cada nota. E aí, quando já temos essa boa prática das escalas, nós podemos até estudá-las com vibrato, ou seja, nós podemos estudar essas escalas da mesma forma que tocamos. É lógico que depois dela estar completamente pronta, em termos de afinação e dedilhados, a gente pode sim usar o estudo das escalas com vibrato. Inclusive nas terças, nas sextas, nas oitavas dedilhadas, nas décimas, isso são realmente bem mais trabalhosas de afinar, mas é possível. Tá? É possível a gente fazer toda a escala com o estudo de vibrato. E aí, quando o vibrato já está automatizado, nós já realmente não nos preocupamos muito, porque ele já se torna automático. E a correção da afinação já também encontra-se nesse mesmo pé de igualdade, já está automática também. E aí, eu não digo que a preocupação diminua com a afinação, pelo contrário, a preocupação com a afinação, sonoridade, articulação, ela é 24 horas por dia. Não se pode descuidar-se dessas questões de forma alguma. É necessário uma concentração realmente forte, uma concentração realmente muito boa para que não esqueçamos esses detalhes. Então, vamos fazer aqui a primeira escala, apenas uma oitava, sobre a quarta corda. A segunda opção é a escala de Ré maior, sobre a corda Ré. Terceira opção, a escala de Lá maior, sobre a corda Lá, e a escala de Mi maior. O detalhe, nós já vamos procurar fazer com a mudança, de glissando, e aproximando o dedo de cada mudança. A escala deve ser feita com a aproximação dos dedos, tá? Sempre com a aproximação dos dedos na subida e na descida também, né? Ou seja, se você vai mudar do Ré para o Dó sustenido, você aproxima o terceiro dedo. Isso nós temos que automatizar também. Porque na hora da rapidez, na hora de tocar rápido, o fato de chegarmos o dedo para frente ou para trás diminui o salto da mudança. Na realidade, nós estamos andando sobre o espelho e não pulando sobre o espelho. É bem importante dizer que a gente aproxima a mão da mudança, a gente não pula dessa forma. A mudança nunca pode ser brusca. Ela tem sempre que ser bem maleável para que possamos ter uma mudança suave, uma afinação mais
bem elaborada e um vibrato também bem elaborado. Então vamos fazer aqui, a Mariana vai me ajudar aqui a fazer a escala de Sol maior, né? Já mudando com o primeiro dedo na terceira posição e sendo o dedilhado do nosso grande professor Marcos Rostal, ele usava o quarto dedo para o Fá sustenido e o Sol natural. E voltando da mesma forma. Tá? Então vamos lá, bem devagar. Próximo dedo. Quarto. Volta. Ré maior. Volta com o quarto. Aproxima o dedo. Corda lá. Estica o dedo. Volta. Corda Mi. E assim nós iniciamos o estudo das escalas em apenas uma oitava, para depois torná-las 2 oitavas na mesma corda. Aí já começa a complicar um pouquinho mais, porque nós vamos já subir nas posições mais agudas. Quando nós chegamos aqui no Mi da sexta, da sétima posição, ele já vai ser primeiro dedo, nós já vamos entrar com o cotovelo, e aí, à medida que vamos subindo, nós vamos sincronizar aqueles movimentos que falamos desde o início. É aí que a gente vai montando o quebra-cabeças, né? E tudo vai se encaixando e tomando uma sincronia, tanto na parte da mão esquerda como na parte da mão direita. Então, nós dependemos de todas essas informações, tanto da mão direita como da mão esquerda, e o músico é, na realidade, a síntese do que ele estuda e do que ele pratica, do que ele toca e do que ele realmente absorve dos seus professores.
eu quero realmente enfatizar essa questão do professor, do seu professor. Você que ouve essa fala, né, dê total importância ao seu professor. É ele que vai tirar suas dúvidas, é ele que vai lhe encaminhar, é ele que vai te direcionar para que você tenha uma personalidade musical boa, para que você tenha uma tendência musical boa, para que você tenha uma técnica bem feita, bem elaborada e venha a ter, eu não diria sucesso, porque o sucesso isso é uma palavra que todos, todo mundo comenta, mas eu diria que você tenha satisfação de tocar. Isso é mais importante que essa palavra sucesso. Ter satisfação de tocar um instrumento. Aliás, por exemplo, a palavra viola, que do antigo provençal viol, do espanhol vihuela e do latim vitula, quer dizer justamente isso. Quer dizer, ter prazer ao tocar um instrumento musical. E é justamente isso que nós buscamos. É justamente esse sentimento de gratidão, esse sentimento de prazer, esse sentimento de sentir-se bem ao tocar um instrumento friccionado a arco. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre outros aspectos, também sobre golpes de arco. Aí nós já vamos entrar nos golpes de arcos que são derivados aí todos do détaché, né? Não falamos ainda sobre nada fora da corda, mas vamos falar sobre todos os que derivam do détaché para, no futuro, nas próximas conversas, falarmos sobre os golpes de arco que partem do ar. Por enquanto, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e me despeço agora, juntamente com a Mariana, nos despedimos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.